Perdi nenhum jogo nenhum não, o grande jogo da noite, esse Flamengo e Internacional, 1-0 para o Flamengo. Você falou, torcida do Flamengo em festa, é óbvio que é melhor ganhar do que perder, né, Tomás? Sem querer chover no molhado. O Flamengo, 2 semanas atrás, perdia por 1-0 para o Galo o jogo de ida na Copa do Brasil. Conseguiu reverter em Minas, mas perdeu nos pênaltis. É lógico que é melhor levar para o Sul uma vitória do que ter que buscar o resultado, ainda que o Flamengo já tenha provado, justamente contra o Atlético, ser capaz de buscar o resultado. Como provou contra o Atlético, ser capaz de fazer jogos melhores do que o que fez hoje contra o Inter. Foi um primeiro tempo melhor do Flamengo, não de amasso, mas melhor, fez o gol, mas no segundo tempo não. E aí você fica se perguntando, nossa, mas eles acham que é o suficiente, 1-0? Pode ser, pode muito bem ser, lá em Porto Alegre. Mas o Inter, obviamente, sai vivo do Maracanã. Daqui a pouquinho você explica melhor como o Flamengo jogou, como o Internacional se posicionou em campo, as alterações feitas pelo Felipe Luiz, pelo Roger Machado. Mas a gente tem a linha do tempo na tela. 13 minutos do primeiro tempo, uma chance perigosa do Luiz Araújo. A gente falava ontem, né? O Luiz Araújo tem que ser titular, evidentemente. Gol marcado pelo Bruno Henrique, com participação do Luiz Araújo aos 27 minutos. Aos 38, mais Flamengo, com uma chance perigosa do Bruno Henrique. E aos 41 minutos, o Gonçalo Plata é que consegue uma chance. Gonçalo Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo e o Samuel Lino. Está faltando, são os 4 jogadores de ataque do Flamengo. Todos razoavelmente bem nesse primeiro tempo. Depois a gente vai ver a escalação, mas a surpresa é a presença do Bruno Henrique no lugar do Pedro, né? Exato. Não era esperado. Na etapa final. Tem segundo tempo? Finalzinho já do jogo, hein? Pois é. Chance perigosa do Juninho aos 12 minutos. Depois o Flamengo responde com o Bruno Henrique aos 25. Luiz Araújo tem uma chance já no final aos 43. Grande defesa do Rocher. E essa do Vitinho eu já não vi aos 46 minutos, mas já nos acréscimos. Aí tivemos 6 minutos de acréscimos. O Internacional pressionou mais na primeira metade mesmo do segundo tempo, né? O Inter entrou no jogo no segundo tempo. Voltou melhor, voltou mais bem posicionado, voltou com mais coragem. Mas, olha, Tomás, ontem eu falei, o Roger precisa... Eu não sei se o Inter jogou mais atrás, jogou de forma mais defensiva porque foi acuado pelo Flamengo ou por opção do Roger. O fato é que o Inter fez um jogo mais tático hoje, né? No primeiro tempo tentando segurar ou sendo dominado involuntariamente, digamos assim. E no segundo tempo, me parece que o Inter resolveu sair um pouquinho mais para o jogo, mas sem dar grandes espaços. O Inter saiu para o jogo, conseguiu jogar sem deixar latifúndios para o Flamengo estourar, o que teria sido fatal. Se o Inter vai embora do Maracanã hoje com 3-0 abaixo, por exemplo, aí ficaria virtualmente impossível recuperar no jogo da volta. Não foi o caso. Acho que o torcedor do Inter vai dormir hoje pensando que tá difícil, o Flamengo é o melhor time, vai ter que dar tudo certo no Beira-Rio, mas por que não sonhar que dê tudo certo no Beira-Rio e que as coisas aconteçam para o Inter e que o Flamengo seja, mais uma vez, precocemente eliminado na Libertadores após uma fase de grupos em que ficou em segundo lugar, né? Porque isso é o que aconteceu nas últimas temporadas. O Flamengo não ganha o grupo, tem que decidir fora de casa e acaba sendo eliminado fora de casa. Luiz Henrique não fazia gol na Libertadores desde um jogo contra o Olímpia em 2023 e é o terceiro jogador rubro-negro a chegar à marca de 20 gols nessa competição. Falei Pedro Henrique? Não, falou Luiz Henrique. Luiz Henrique, desculpa. Falou. Tem muito Henrique. Faltou só o Infante Henrique. Também, né? Muito bem. Mas o Bruno Henrique, ele repete o que já fizeram Gabigol e Pedro, os outros flamenguistas que já marcaram 20 ou mais gols com a camisa do Flamengo na Libertadores. Hein? Então, é a história que o Felipe Luiz já falou. Daqui a pouco a gente fala de Bruno Henrique e Pedro. Vamos lá Muito bem. Para os números. Flamengo 1, Internacional 0. Modestos da partida. Sim. 66% de posse de bola para o Flamengo, 34% para o Inter. Finalizações 10-5 para o Flamengo, né? Ainda com a melhora do Inter, o Flamengo finalizou o dobro de vezes. Na meta colorada foram 4 bolas. 10 finalizações para um time. Poucas jogando vezes. Em casa querendo construir resultado. Curioso, né? 10-5 e 4-2. Sempre o dobro de finalizações, certas ou não. Uma grande chance para o Flamengo além do gol. A gente teve 4 escanteios para o Flamengo, 5 para o Internacional. O time visitante teve um a mais. E os passes, hein? 644 a 332, quase o dobro de passes do time da casa.
No mapa de calor aí do Luiz Araújo, o destaque da partida, toda a ação ofensiva dele sempre muito pelo lado direito, mas também pelo meio, bate escanteio pelo lado esquerdo, com o pé trocado. Assim que sai o gol. Assim que sai o gol, exatamente. Escanteio cobrado pelo Luiz Araújo, Bruno Henrique sobe sozinho. 4 jogadores do Inter, hein? 4 jogadores do Inter, 3 em cima do Bruno Henrique, um pouquinho mais afastado. Nenhum deles sequer sobe na bola. O Bruno Henrique sobe limpo, tranquilo, dentro da área, olho aberto, testa na bola. Gol muito fácil de ser feito para um jogador bom na bola aérea como o Bruno Henrique. Inaceitável a marcação frouxa do Inter numa cobrança de escanteio. Né? Gol de escanteio sai assim com casquinha. Com o mérito de alguém ali no meio do caminho, um zagueiro subindo assim para cabecear no meio de outros 3, né? Aquela coisa de... Não, o Bruno Henrique subiu, limpo, tranquilo, fez o gol. Escanteio cobrado pelo Luiz Araújo, assistência para ele. Muito bem, assistência para ele. 35 passes certos de 44 tentados, 4 passes decisivos, 3 finalizações, 2 certeiras. Teve ainda a participação no jogo com 2 interceptações e sofrendo 2 faltas. Dá essa assistência, a gente viu aí a assistência para o 103º gol do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. São números expressivos, 7º gol dele de cabeça. Nos últimos 15 anos de Libertadores, só um jogador fez mais gols de cabeça do que ele, Caleri. Caleri, olha só. Na Libertadores. Eu ia falar Hernan Barcos. Não. E no top 3 tem outro jogador do futebol brasileiro, Gustavo Gomes, zagueirão paraguaio do Palmeiras. Andou fazendo muito gol, né? Caleri e Gustavo Gomes de cabeça não chega a ser uma surpresa. Não. Longe disso. E o Luiz Araújo mostra que, assim, não existe... Eu acho que no time do Felipe Luiz, no Flamengo do Felipe Luiz, exceto o Rossi, óbvio, que é goleiro, né? Entre os jogadores de linha, eu acho que ninguém é mais titular do que o Luiz Araújo. Mesmo os zagueiros, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, no Mundial de Clubes, havia uma dúvida, vai jogar o Danilo está machucado, né? Mas vai jogar o Danilo? Não vai. O Arrascaeta definitivamente não é uma certeza. Hoje ele era ele era desfalque. Pedro, longe disso. Laterais, há muita dúvida sobre quem joga e quem não joga. Jorginho é um titular absoluto, mas o Luiz Araújo é o jogador, acho que em quem o Felipe Luiz mais confia. Eu vou trazer o time titular, Júlia, aí você fala das entradas, né? Incluindo a do Carrascal, né? Estreando hoje, né? Rossi, o Emerson Royal, que sai machucado, o Léo Ortiz e Léo Pereira e o Alexandro, o Alan e o Jorginho, com o Luiz Araújo mais à frente, né, na armação das jogadas, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. A gente viu pelo mapa de calor agora há pouco como o Luiz Araújo jogou mais pela direita, o Plata mais pelo meio, né? Até alternando com o Bruno Henrique e o Lino ali pela esquerda. No intervalo já entra o Varela no lugar do Royal, que sai machucado, sai com dores ali no tornozelo. E aí as tentativas de melhorar o time do Felipe Luiz. Primeiro, o Everton Cebolinha e o Carrascal entrando pelo Lino e pelo Plata. O Everton pelo Lino ali é a disputa, eu acho, do lado esquerdo do campo. E o Carrascal, você já nota que o Carrascal vai ser o jogador que vai disputar a posição com o Arrascaeta, né? Carrascaeta, dá pra fazer uma brincadeira com os nomes, né? Eu não achei nada demais o Carrascal hoje. Primeiro jogo do cara, óbvio. Era um momento do jogo em que o Flamengo estava numa pasmaceira. Tinha posse de bola, mas não agredia, não fazia nada. E as entradas do Everton e do Carrascal não mudaram essa dinâmica. E aí já no finalzinho, o Everton Araújo no meio de campo no lugar do Alan e o Pedro no lugar do Bruno Henrique, que é a surpresa, acho, da escalação. E aí, Tomás, é o seguinte, o Pedro ficou sem ser convocado. E não vou aqui lembrar ponto a ponto tudo o que aconteceu, mas basicamente vocês se lembram. Felipe Luiz dá uma bela de uma cornetada no Pedro na entrevista coletiva, Pedro sem ser convocado, e o ponto todo do Felipe Luiz é um jogador que não estava treinando bem, etc., mas que não participa das funções defensivas com afinco. E o Arrascaeta também não. Então, quer dizer, Pedro e Arrascaeta juntos no time, na cabeça do Felipe Luiz, não dava mais. Não dá. Chegaram a jogar. Aí o Pedro volta, entra no jogo, faz o gol, reconquista a titularidade e é titular desde então. E está voando? Longe disso, né, Tomás? Não. Muito longe disso. E no maior jogo desses outros, somando todos esses últimos jogos do Flamengo, o mais importante era esse, óbvio, da Libertadores, Pedro no banco, apesar de não ter o Arrascaeta. Quer dizer, você ainda pode falar, não, é ou Pedro ou Arrascaeta. Não dá para ter dois jogadores de pouca intensidade. Então, se joga um, não joga o outro. Se joga o outro, não joga um. O Arrascaeta não jogava hoje porque estava suspenso.
Então, por que não o Pedro? E o Pedro ficou fora. Felipe Luiz preferiu Bruno Henrique, Plata, e o Pedro vai entrar no lugar do Bruno Henrique já bem no finalzinho do jogo, né? O Felipe Luiz já falou algumas vezes sobre o Bruno Henrique ser um jogador muito especial em jogos grandes, como ele cresce nesses momentos, mas me parece que passa menos por essa mística do Bruno Henrique, que se confirmou hoje, e mais por esse jogo frouxo do Pedro na frente, sem a bola, que definitivamente não agrada o Felipe Luiz. A gente vai colocar daqui a pouquinho a escalação do Inter. O Ancelotti esteve hoje, não o técnico do Botafogo. A gente está vendo, a partida tem presença de Ancelotti no Maracanã. O Carleto, técnico da seleção. Tô de férias, né? Bom, o cara foi contratado semana passada e tirou férias, hein, Tomás? Mas também vinha de uma temporada puxa, né? Agora, Júlio Gomes falando de férias, aqui é banana comendo macaco. Mas eu não ganho o que ganha o Ancelotti. Ô, Júlio, teve alguém do Inter que mostrou algo diferente para Carleto? Ah, não. Assim, eu acho que o Alan Patrick é um jogador extraordinário. Não fala Bernabé, tá? Bernabé. Bernabé, dessa vez, a gente deixa ele na seleção dele, né? Deixa no país. Bernabé Amarok. Né? Grande Bernabé Amarok, é o novo apelido. Mas o Alan Patrick, no segundo tempo, ele, quando o Inter melhora, tem algumas jogadas em especial, assim, que você olha, que jogador refinado, né? Eu não acho que o Alan Patrick hoje deva ser convocado, até defendi essa tese 1 ou 2 anos atrás, não acho que hoje o Alan Patrick tenha que ser convocado, tá? Tomás, eu acho que, não por causa da idade, e sim porque ele já não, realmente, ele já não tá jogando, 2 anos atrás ele estava jogando bem mais, Sim. Já tá, obviamente, caindo. Mas ele é muito bom jogador. Eu acho que uma pena que o Alan Patrick não tenha tido mais chances na seleção ao longo dos anos. Se escondeu um pouco, Shakhtar e tal. Ainda que muita gente tenha sido convocado jogando no Shakhtar, né? Mas o Alan Patrick merecia ter tido mais chances na seleção ao longo da vida. Agora, acho difícil. Acho que desse jogo de hoje aí, Tomás, quem que o Ancelotti pode chamar? Por parte do Flamengo também... ele pode ver os zagueiros sempre do Flamengo, né? Os 2 zagueiros. Os 2 zagueiros do Flamengo. Os 2 Léos, né? São competitivos, né? O Alexandro é um convocável. Sim. O Emerson Royal é um convocável, mais difícil, um pouco mais outsider. Samuel Lino, não sei o que o Ancelotti tinha visto de Lino lá na Espanha, nos tempos de Atlético de Madrid, se já gosta, né? Samuel Lino, que pelo jeito também, depois da estreia. Estreou, né? Meu Deus do céu. O Júlio chegou empolgado aqui. Pô, chegou o Cristiano Ronaldo versão 2003 pro Flamengo, mas não pareceu o caso. Quem o Ancelotti não deve ter reparado hoje e que há 6 anos estava brilhando, enchendo os olhos de todo mundo, é o Cebolinha, o Everton Cebolinha. Sendo cornetado aqui nas redes sociais, é trend no X, não está nas graças da torcida do Flamengo. O que aconteceu com o Cebolinha, Júlio? Eu não tenho uma resposta para isso, Tomás. O Cebolinha, ele tem o auge dele na Copa América de 2019, sendo um dos principais jogadores da seleção brasileira, campeã, ganha espaço com o Tite e logo vai perdendo. E com o Tite no Flamengo, ele em algum momento desabrocha ali, porque já estava meio encostado, com o Tite ganha peso e aí depois vai perdendo. Eu acho que o Cebolinha é um jogador que precisa de ritmo. Ele precisa estar jogando sempre. E ele se machucou algumas vezes, como acontece com muitos jogadores. E quando ele se machuca, ele perde o lugar, óbvio. E essa volta, ela não é automática. Ele não é um jogador craque o suficiente para qualquer técnico falar, não, já está bem, vai jogar. Tipo o Lucas no São Paulo, né? Tá bem, vai jogar. Não é o caso com o Cebolinha. Além de tudo, com a competição que tem lá interna no Flamengo. E aí ele sem ritmo, ele entra pior e não ganha ritmo e fica sem ritmo e joga pior. E é o tal do círculo vicioso. O Cebolinha precisa dar um jeito de conseguir uma sequência de jogos para voltar a chamar a atenção. Flamengo segue sendo favorito, agora é menos favorito, apesar dessa vitória por 1-0, mas diante do que o Internacional mostrou no segundo tempo... Acho que igual. Mesmo favoritismo de antes do jogo de hoje. Eu achava um 60-40, continuo achando um 60-40 para o Flamengo contra o Inter. Eu acho que é favorito porque é melhor time. O resultado de hoje não amplia esse favoritismo. Sim. O resultado de hoje confirma
um Flamengo à frente do Inter. E cabe ao Inter fazer um jogo da vida aí na volta para, no mínimo, levar para pênaltis. Mais uma antes da gente ir para outro jogo, Júlio. A gente estava lembrando na redação de grandes jogos do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, né? O primeiro eu acho excelente contra o São Paulo, a estreia do Crespo. Logo de cara, né? São Paulo não vê a cor da bola, foi 2-0, podia ter sido 4. Você lembrou do jogo de volta contra o Atlético na eliminação da Copa do Brasil, fora de casa. O Flamengo se impõe e tal, consegue um bom jogo e vence por 1-0. É decepcionante depois daquele jogo absurdo contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes? Jogo absurdo contra o Chelsea, um jogo honesto contra o Bayern. Um jogo honesto. O jogo da eliminação. Tomás, porque assim, no Campeonato Brasileiro, você pode ter o álibi de... Puxa, não dá para jogar cada jogo do Campeonato Brasileiro como se fosse uma final de campeonato, ainda que esse seja o conceito dos pontos corridos. Mas num país como o Brasil, com a quantidade de viagens, com a quantidade de jogos, difícil exigir isso dos jogadores. Algumas lesões, algumas decisões do Felipe Luiz, o time muda, então não é sempre o mesmo time. Chegou jogador novo, chega um Lino, chega um Carrascal, chegou o Emerson Royal, chegou um monte de gente nova para fazer parte do Flamengo. Alguns cruciais machucados, né? Danilo, Pulgar, alguns jogadores sem condições de jogo. Então o Flamengo não vai, né? Parece que ele está um pouquinho travado. É líder do Campeonato Brasileiro, ganha o jogo na Libertadores, mas ainda assim ele não nos mostra infabilidade, né? Ele não se mostra infalível, não mostra ser um time assim que você pode confiar de olhos fechados, não tem erro, o Flamengo não vai perder no Beira-Rio do Inter. Ele não me transmite isso, ainda que seja o melhor time do país.